E cara, seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Thales e uma coisa que eu não dava muita bola era sobre ferros de solda. Eu achava que qualquer ferro de solda estava bom, eu ia conseguir fazer qualquer tipo de solda. De forma geral é verdade, porém quando a gente utiliza um bom ferro de solda, a gente vê a diferença na qualidade e no acabamento das soldas que a gente faz, na velocidade e na precisão. Eu fiquei impressionado com isso, eu sempre utilizei um ferro de solda da Hikari de 45, acho que é 40 ou 45 watts, e que esquentava pra caramba, eu conseguia fazer de tudo. Resolvi todos os meus consoles dessa forma, a ponta estragava muito, eu ia lá e trocava de ponta e vida que segue. Aí eu encontrei aquela ponte LCR da Zoy, gostei muito do produto e eu decidi comprar um ferro de solda inteligente da mesma marca. Ela não é uma marca muito famosa aqui em terras tupiniquins, eu vejo bastante review dela em inglês, então eu vi alguns reviews, eu achei muito interessante o produto, vi que ele tem algumas funções bem complicadas, assim, bem inusitadas para um ferro de solda, como por exemplo ter um multímetro interno, é fantástico isso, e tem modelos também com bateria interna para você botar teu ferro de solda no bolso e esquentar ele, às vezes onde não tem energia elétrica. Cara, isso é uma parada doida de se pensar. Mas o que eu comprei foi o mais simples, eu não precisava dessas funções, eu não queria pagar mais para ter um multímetro. Eu vou trabalhar com ela na bancada, como se fosse uma estação de solda, então não vou ter problema. E o mais importante e o mais interessante dele é a precisão. Ele utiliza pontas T10, ou seja, é um padrão já muito conhecido, que você vai encontrar pontas para você substituir com facilidade, e ela tem um controle de temperatura. Essas pontas T10 já é uma ponta meio inteligente, que ele consegue identificar se o que ele está esquentando, por exemplo, é algo que vai precisar ficar reaquecendo. Ele tem um controle muito preciso de temperatura e depois dessa aquisição eu vi como os meus trabalhos melhoraram, tanto em acabamento como em precisão. Agora eu consigo controlar a temperatura e trabalhar com placas que são mais sensíveis sem correr o risco de levantar um terminal. Isso era algo que poderia acontecer, era um risco que eu tinha quando eu estava trabalhando com ferros que não tem controle de temperatura, e agora eu consigo controlar a temperatura exatamente para a placa que eu quero trabalhar. E cara, se você quiser ajudar o canal a crescer cada dia mais, se torne um membro do canal, venha fazer parte dessa comunidade que a gente está criando para o YouTube. Se você se interessou pelo ferro de solda, já tem link na descrição e também na mega planilha para você levantar o teu setup, todos os teus consoles. Bom, vamos dar uma olhada então mais de perto nesse ferro de solda e ver como ele funciona. E bom, vamos lá, vou mostrar esse ferro de solda aqui da Zoy. Não é a primeira ferramenta da Zoy que eu trago aqui no canal, eu já trouxe também essa ponte LCR aqui, que é bem barata também da Zoy. E a Zoy é uma marca chinesa concorrente da Finirse, só que ela tem um custo de aquisição muito mais baixo, cerca de sempre R$50 a menos que a Finirse no mesmo produto. E olha só que coisa linda, cara. Carregador USB para um ferro de solda. Ela tem um modelo que tem uma bateria, e aí seria um ferro de solda portátil. Sim, vai carregar bem lento, mas é um ferro de solda portátil. Nesse caso não é o modelo mais simples, eu paguei R$100 nela sem impostos. E também não vem carregador. Eu vou testar os carregadores para mostrar para vocês algumas coisas. Eu recomendo que vocês utilizem um carregador de 30 watts. Vocês vão ver que é suficiente, mas eu tenho um aqui de 65 e vocês vão ver a única diferença entre os dois. Bom, e que a gente tem aqui de utilização? É um ferro de 95 watts, ou seja, a gente poderia utilizar um carregador de 100 watts direto nela. E qual que é a melhor forma? Utilizar um cabo USB-C para fazer essa conexão. Eu recomendo que vocês joguem fora o que vem nele, muito curto. Melhor vocês utilizarem um maior. E se você conseguir um que seja isolado termicamente, tudo mais, melhor ainda, principalmente se utilizar com 100 watts. Thales, qual que é a diferença que você viu, que eu vou mostrar também, entre os carregadores? A velocidade que ele vai esquentar e também a amplitude total. Se você tiver um carregador mais simples, ele vai até uma temperatura que ele vai calcular aqui, e aí ele vai demorar mais para esquentar. Carregadores maiores aumenta a temperatura que ele vai atingir e também a velocidade disso. Mas, cara, impressionante, 30 watts de um bom carregador como esse aqui, tem na descrição da Essager. Ele funciona muito bem, muito bem. Depois eu vou testar com esse de 65 da Baseus. Bom, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou colocar isso aqui para vocês verem. Isso aqui, cara, derruba muito, mas muito a potência total. Não sei se é pelo cabo USB, não sei se é por essa ferramenta, mas eu vou ligar aqui e vocês vão ver que cai muito. Depois a gente vai testar
sem essa ferramenta. Mas o que eu quero mostrar com isso é a voltagem que se altera. Fontes que sejam com um dispositivo PD, eles vão negociar a voltagem. E negociando a voltagem, ele vai de 5 volts, vamos ver, ó, tá aqui, ó, 5 volts, vocês vão conseguir ver, eu vou tentar dar um zoom, 5 volts, isso, 5 volts, a 12 volts, é isso que a gente vai testar. Vamos colocar aqui, vamos tirar aqui também, né, essa ponta aqui, deixar o ferro de solda, estou utilizando ponta faca, essa aqui é uma ponta T10, você pode trocar também. Aqui ele tem algumas funções, ó, ferro de solda e configurações. A gente pode vir aqui e alterar alguns parâmetros, ó, potência, caloria, tal. Vamos sair. Vamos vir aqui no ferro de solda. Na hora que a gente ligar, o ferro de solda vai funcionar. Até agora não está funcionando. Vamos ligar e pronto. Olha só, 12 volts e vamos olhar aqui. Vamos dar um zoom. 12 volts, 1,5 amperes. E olha a demora para ele chegar na temperatura. Eu não sei qual temperatura está setada, mas isso aqui, cara, impacta bastante. Vou deixar dessa forma, assim a gente consegue ver os dois lados. Se não me engano, está 330 graus. Thales, qual a temperatura que você gosta? Eu gosto de 350, 360 para fazer boas soldas em console sem risco de quebrar, levantar uma ilha, uma trilha, alguma coisa do tipo. Porém, soldas maiores, a gente precisa de mais temperatura. Bom, vamos dar uma olhada até onde ele vai, até 350, tá vendo? Vamos ver ele chegar a 350, lembrando, 65 watts aqui, e isso aqui perde muito, muito mesmo. Bom, chegou na temperatura, vamos desligá-lo, vou colocar ele aqui no suporte, vou voltar a tela, isso, perfeito. Agora eu vou tirar isso aqui simplesmente, tirar isso aqui, só para mostrar para vocês que ele bateu 12 volts. O que eu quero dizer com isso? Muita gente faz mod USB em console e não coloca um regulador que vai negociar com a fonte a voltagem de 5 volts. Isso é um grande problema. Por quê? Porque isso aqui pode ler alguma coisa em erro e mandar mais de 5 volts para o seu console no mod USB-C. Imagina se mandar 7 volts. Queimou todos os teus 6. 12 volts então? Cara, aí é perda geral. Então, muito cuidado ao utilizar fontes que regulam PD, que negociam PD, negociam voltagem através de PD em consoles com mod USB-C. Utilize fontes originais, fontes de boa qualidade, Baseus e Sager, são fontes boas, porém essas são fontes turbo que negociam o PD. Cuidado! Bom, vamos agora utilizar aqui um USB-C e puxar aqui o cabo, vamos ligar aqui. Primeira porta mesmo, lembrando, isso aqui é de 65 watts, e vamos aqui ligar, e vocês vão ver a velocidade que ele vai. Bom, ligamos aqui, ok, e olha a velocidade que ele vai até, não sei se coloquei 350, acho que está 350, mas olha a velocidade que ele vai até 350. Pronto, chegou, e olha só, agora a gente tem até 450 para esquentar. Cara, isso aqui é uma temperatura muito alta, não recomendo, só se for um conector extremamente, olha a velocidade já chegou, extremamente forte, é um conector assim que tenha dificuldade para sair, para que você utilize nessa velocidade, nessa temperatura. Vamos voltar para 350, isso, vamos ver agora ele caindo aqui. Ele funciona dessa forma, cara, esse aqui tem um modelo que funciona como se fosse um multímetro. Você liga uma pinça aqui, ele vai funcionar como um multímetro simples e tem bateria interna. Isso aqui é realmente um ferro de solda portátil com multímetro interno para você fazer serviços de forma externa. Mas no meu caso, eu utilizo ele como uma fonte realmente, né, uma estação de solda na minha bancada. Essa aqui é a minha bancada hoje. Estou fazendo teste de áudio também, com vocês vendo se o vídeo vai ficar bom dessa forma, porque para mim ajuda muito eu gravar e falando, em vez de gravar e depois ter que dublar ali, né, narrar no computador. Aí vocês me falam o que vocês estão achando do áudio. Bom, é isso nessa tomada aqui. Mas Thales, você falou, deixar ela aqui, Thales, você falou de 30 watts. Vamos testar então 30 watts aqui, que é a que eu estou utilizando. Eu comprei porque estava barato, custava R$18 essa fonte,
E aí eu uso isso aqui para computador, para celular e tudo mais. Então, utilizar uma outra fonte exclusiva para mim era melhor. E 30 watts foi suficiente, na minha opinião. Bom, ferro de solda, olha a velocidade. Você percebe que é mais lenta que a outra, mas chega na temperatura. Chega ali nos 350 de temperatura, que é o que eu gosto de trabalhar. Por ela ser um ferro de solda inteligente, ele reconhece a temperatura que está na ponta, e caso você tenha dificuldade de soldar um conector, você vai ver que ele vai aumentando a carga. Aqui ele fala que ele está operando com 20 volts, aqui, ó, e ó, os watts aqui embaixo. Muito interessante. E ó, se a gente aumentar aqui, ele também vai para os mesmos 450. Só que olha a demora. Vamos ver, ó. Você pode olhar e falar, Thales, mas está muito rápido. Sim, mas quanto mais watts, mais rápido ele consegue ir. E essa é a diferença de você utilizar uma fonte de 65 e uma de 30. É a velocidade que ele demora para atingir a temperatura. Mas depois disso, a função é normal, tá vendo que ele cai até a voltagem, às vezes aqui diminui e a corrente, a potência geral também cai. Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês, esse ferro de solda fantástico que eu estou utilizando nas minhas manutenções, e agora vocês vão ver sempre nas minhas manutenções eu utilizando esse ferro de solda. Então fica de dica para comprar. Eu acho que pelo preço ele é fantástico, sem sombra de dúvidas, um ferro de solda desse, podendo trocar ponta inteligente, com temperatura muito precisa, controle, uma fontezinha simples, R$100, lógico tem mais os impostos, é uma excelente pedida, é um excelente ferro de solda aí que eu tenho certeza que vai melhorar muito mais a solda de vocês. Gostei dessa ponta faca, eu tinha somente ponta fina, e utilizar uma ponta faca facilita muito para remover, às vezes, algum conector, algum resistor SMD, um capacitor SMD. Cara, tô gostando bastante. Eu queria deixar essa dica para vocês. Os links estão na descrição e eu vou ficando por aqui. Forte abraço a todos.